O objetivo de Ramsés era proteger o Egito. Ele forma um exército e ataca o Império Hitita. Era um feito reunir mais de 20 mil homens, percorrer 8 mil quilômetros e chegar em condições de lutar. Em 1300 a.C., dois grandes impérios lutam pelo domínio da região. Um respeitado povo chamado Hitita e os poderosos egípcios. Esta é a história de Ramsés, o jovem e destemido faraó cujas táticas e estratégias de guerra colocaram sua vida e seu império em grande risco. O destino do Egito e de todo o Oriente Médio está em jogo enquanto duas forças duelam na Batalha de Kadesh. Um combate de emboscadas, traições e carruagens de guerra. Batalhas antes de Cristo, carruagem de guerra de Ramsés. Em Kadesh, 17 mil hititas enfrentam 20 mil egípcios. As duas forças brigam pela expansão de suas fronteiras e, por consequência, o controle do Oriente Médio. A Batalha de Kadesh é um dos combates mais importantes da antiguidade. Ela representa o confronto de dois grandes impérios, o Império Hitita e o Império Egípcio, em uma importante zona de operações militares, em Kadesh, onde hoje fica a Síria. O Egito fica a nordeste da África. A terra natal dos hititas, Ati, fica a cerca de 1.500 quilômetros da atual Turquia. Mas a batalha dos superpoderes é travada entre as duas terras, em uma região chamada Amarru, próxima à atual Síria. Amarru era um cruzamento do mundo antigo. Os comerciantes tinham que passar por Amarru. Os combatentes tinham que passar por Amarru também. E quem quisesse impedir um ataque também tinha que passar por Amarru. Os hititas são comandados por um jovem rei chamado Muwatalli. Por volta dos 30 anos, Muwatalli já era conhecido por sua astúcia em batalhas. Os egípcios são comandados pelo faraó Ramsés II. Ramsés II era filho de Sete I, um dos maiores faraós combatentes da história do Egito. Ramsés subiu ao trono por volta dos 22, 23 anos e tomou seu lugar na longa tradição de faraós combatentes. Na verdade, a exemplo dos grandes faraós que vieram antes dele, desde a criação do Império Egípcio, 200 anos antes, Ramsés assumiu a personificação da tradição militar egípcia para realizar dois feitos. Um, assegurar que o Egito nunca mais fosse ameaçado e se mantivesse a salvo. E dois, expandir as fronteiras do Império contra os inimigos do Egito. A disputa entre egípcios e hititas vinha crescendo há séculos, desde os primeiros passos dos dois impérios. O Egito surgiu por volta de 3.200 a.C., como um agrupamento de colônias feudais ao longo do fértil delta, o rio Nilo. Ao longo de dezenas de milhares de anos, as colônias cresceram, se espalharam e continuaram em paz com seus vizinhos. E isso tinha suas vantagens e desvantagens. A vantagem em se ter um país próspero e em paz por tanto tempo é que ele se torna incrivelmente desenvolvido em termos de artes, engenharia, arquitetura, pintura, poesia e religião. É incrível. Da perspectiva das desvantagens é que o mundo gira ao seu redor. Desenvolvimentos tecnológicos estão acontecendo e você não faz parte desse núcleo. Se você não precisa interagir com outros grupos, isso funciona. O problema é que no século XVII, ou 1650 a.C., os egípcios tiveram a maior surpresa da vida deles. A surpresa foi um ataque de invasores do norte chamados Hicsos. Os Hicsos eram originários das cidades-estado de Canaã e Síria. Os invasores do norte varreram o Egito e deixaram um rastro sangrento de destruição. O Egito estava hermeticamente vedado
contra as fortes influências do resto do mundo e a invasão foi um terrível choque. A sociedade egípcia ficou abalada com o ataque e mudou para sempre. Os Hyksos ocuparam o Egito por quase 80 anos. Por fim, os egípcios se rebelaram e travaram uma luta de 30 anos para se libertar. Apesar da bem-sucedida investida para expulsar os Hyksos, o Egito recebeu forte influência do norte. Uma das consequências positivas da ocupação do Egito pelos invasores do norte foi a transferência de suas táticas militares para o exército egípcio. Os egípcios adotaram novas armas de combate corpo a corpo e um novo jeito de se locomover no campo de batalha. A carruagem de guerra de 2 homens. Mas além de utilizar a carruagem, os egípcios a aperfeiçoaram. Os egípcios fizeram 3 grandes e importantes modificações na carruagem que revolucionaram sua utilização na guerra. A primeira foi mudar o eixo e as rodas do centro do veículo, como o carro dos invasores do norte, para a traseira da carruagem. O eixo, de cerca de 1 metro de comprimento, é colocado o mais afastado possível para garantir estabilidade, velocidade e capacidade de manobra. O baú da carruagem tem 1 metro de largura, 50 centímetros de profundidade e 80 centímetros de altura. A estrutura é de madeira, freixo ou olmo moldado a vapor, encapado com pele de animal ou junco. O piso do baú é feito de camadas flexíveis de couro ou tecidos, com tramas especiais que oferecem ao arqueiro o equilíbrio e a absorção de impacto. Os egípcios também substituíram a roda de 4 raios por uma de 6 raios. Apesar de aparentemente simples, a mudança resultou em uma roda muito mais resistente, capaz de suportar velocidade de até 20 km por hora em terrenos extremamente irregulares. Provavelmente a inovação tecnológica mais incrível foi a criação da chamada junção de Yu, em que o cabo que sai do freio dos cavalos se prende ao baú da carruagem. A junta é móvel e impossível de travar, e por isso absorve mais impacto. Além de garantir a integridade da carruagem, tal mobilidade torna o percurso mais estável para os homens que nela estão. Juntando tudo isso, podemos concluir que os egípcios modificaram o veículo a tal ponto que seria o equivalente a um tanque de guerra moderno e de qualidade superior no campo de batalha. A carruagem foi um grande passo nas táticas de guerra porque trouxe mobilidade em combate. E, claro, também significava um sinal de status. Todos os nobres queriam ter uma carruagem de guerra. Cada carruagem de guerra tinha capacidade para 3 homens. O condutor, que conduzia a máquina e os cavalos pelo campo de batalha. O arqueiro, homem com habilidade para lançar flechas sobre uma plataforma em movimento e a 20 km por hora. E o escolta, que acompanhava o veículo com propósitos ofensivos e defensivos. Como defensor, ele protegia a carruagem dos escoltas inimigos, mas na ofensiva ele também atacava. Puxava os condutores para fora do veículo e os matava. Na guerra moderna, um tanque nunca sai sem o suporte da infantaria. Na época, era exatamente assim. O escolta luta com uma espada de bronze de lâmina curva. A arma tem 90 centímetros de comprimento e pesa cerca de 1 quilo. Quando manejada com força, pode decepar um braço ou uma cabeça com um único golpe. O escolta também deve estar munido de uma lança de 1,80 m. O bastão é feito de madeira e a ponta de bronze afiado. Depois de reforçar sua força de combate, os egípcios desenvolveram uma nova estratégia: atacar o inimigo primeiro e perguntar depois. A estratégia seria colocada em prática 30 anos depois que os egípcios se libertaram dos Hyksos. Quando conseguiram assegurar sua posição no país, os egípcios reconstruíram seu exército e partiram em busca de vingança. Nesse ponto, o Império Egípcio começa a se formar e é o início da expansão para o norte até Canaã e até onde hoje é o Líbano e a Síria. A agilidade das carruagens deu aos egípcios uma grande vantagem durante a tomada do norte e a conquista sobre seus inimigos.
Mas enquanto tomavam a região onde hoje é a Síria, eles tiveram contato com os hititas, que também estavam expandindo o seu território. E também tinham carruagens. Egito e At ficam a mais de 1000 quilômetros de distância. Mas um se sentia ameaçado pelo outro e via a região entre Egito e At como principal zona de conflito. A princípio, a zona de separação era só isso, nada tão importante. Não era a terra deles, mas o que acontece com o tempo? Defender essa região passa a ser como defender sua terra natal e, no final, eles acabam brigando pela zona de separação. Durante séculos, egípcios e hititas derramaram sangue em pequenos combates quando se encontravam na zona de separação. Algumas vezes a luta era homem a homem, outras, eles usavam a carruagem. Quando pensamos em carruagens de guerra da antiguidade, imaginamos filas de carruagens batendo de frente com filas de guerreiros ou carruagens batendo de frente com filas de carruagens inimigas. Mas não era assim que acontecia. É só pensar um pouco e ver que os cavalos nunca se jogariam contra uma barreira de homens com lanças, e não faz muito sentido destruir sua carruagem batendo na carruagem inimiga. O mais comum, quando as carruagens eram usadas em batalhas, era o chamado combate em círculos. As linhas atacavam o inimigo, mas não entravam realmente em contato. O objetivo do arqueiro era acertar o arqueiro, o condutor ou o cavalo da carruagem inimiga. Conforme eles passam, ou em termos militares, en passant, conforme passam um pelo outro, eles dão a volta e ficam novamente de frente. E geralmente escolhem outro alvo, que estiver mais perto. Enquanto a carruagem egípcia é leve e móvel, a carruagem hitita é uma máquina maior, mais pesada e mais lenta. O eixo é posicionado no centro da plataforma do veículo, o que diminui a velocidade e a estabilidade, mas oferece uma grande vantagem: capacidade para transportar 3 homens. O condutor, o arqueiro e o escolta podem lutar juntos na carruagem. Alguns historiadores acreditam que essa inovação foi desenvolvida anos antes de os hititas derrotarem outro inimigo, os Mitanni, que viveram na região entre os rios Tigre e Eufrates. Além do veículo com capacidade para 3, os hititas receberam o reforço de um conhecido militar treinador de cavalos chamado Kikuli. Kikuli mudou o futuro da batalha em carruagens usando uma técnica incrivelmente simples. Kikuli escreveu um manual de treinamento para criar cavalos mais fortes que puxassem uma carga mais pesada. Foi algo grandioso que levou à criação de uma carruagem totalmente nova e um jeito novo de lutar com o veículo. Na carruagem para 2 pessoas, o escolta corria ao lado do veículo. Isso limitava a velocidade e a distância do percurso, pois o escolta, que era a principal defesa da carruagem, ficava completamente exausto. Os cavalos treinados por Kikuli conseguiam puxar uma carruagem com 3 homens em cima. Os egípcios e os hititas aprimoraram suas carruagens, transformando-as em armas letais. Depois de centenas de anos, a grande batalha entre as duas culturas aconteceu quando o faraó Ramsés encontrou seu adversário nas planícies de Kadesh. Dois exércitos, egípcios e hititas, estão em rota de colisão rumo a um dos maiores combates da antiguidade: a Batalha de Kadesh. Kadesh fica a meio caminho entre os 2 impérios onde hoje é a Síria. Durante séculos, os egípcios e hititas travaram pequenas disputas pela região, pois ambos acreditavam na importância tática e estratégica da área. As pequenas disputas entre os 2 impérios, hititas e egípcios, aconteciam esporadicamente, de vez em quando, ao longo de 30 anos, e ninguém chegou a conclusão nenhuma. Eram disputas de fronteira, nada realmente sério. Mas, enquanto essas brigas menores eram travadas, um evento muito bizarro aconteceu dentro do Egito e que, estranhamente, deu início a uma série de reações em cadeia que, por fim, resultou no confronto dos 2 impérios, na Batalha de Kadesh.
Tal reação em cadeia começou com a morte do famoso faraó Tutancâmon, em 1323 a.C. Tut morreu. E segundo a lei egípcia, sua esposa poderia escolher um novo marido. Na tradição egípcia, as mulheres eram quem tinham a linhagem real e não os homens. Ela podia casar com quem quisesse, mesmo se fosse um plebeu. O que ela fez seria considerado loucura mesmo hoje. Então, imagine naquela época. Ela escreveu uma carta para o rei